A eleição de Javier Milei tem levantado uma série de dúvidas sobre como ele irá conduzir a economia argentina e as reformas que ele pretende fazer. Muito esperado o anúncio, por exemplo, do ministro da Economia. Muito bem. Sua eleição também levanta dúvidas sobre como ele irá tratar questões ambientais. É importante lembrar que durante os debates eleitorais, Milei disse que não acredita que as mudanças climáticas atuais sejam causadas pela atividade humana. Artigo publicado pela revista Nature esta semana lembra que Milei disse que as empresas deveriam poder poluir os rios, tanto quanto quiserem. Diante desses exemplos, parece que as questões ambientais não serão uma preocupação do futuro governo da Argentina. A gente quer entender também qual é a repercussão, Por exemplo, que essa política ambiental, ou a falta, para Brasil e demais países da América do Sul pode ter. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor titular da Escola de Comunicações e Artes, também professor do Instituto de Energia e Ambiente. Olha, extremamente preocupados, especialmente os pesquisadores, com o que pode vir por aí, professor, com essas medidas, com esses anúncios. Bom, quais são os impactos, primeira questão, dessa visão, que a gente conhece muito bem, dessa visão negacionista também de Javier Milei? Bom, Roxane, você já citou um fato importante, porque nós já conhecemos o que isso pode resultar. O Milei, ele não tem só esse negacionismo ambiental ou climático, ou uma despreocupação com as questões ambientais, mas ele também está sinalizando com reduções expressivas das verbas para as universidades públicas e institutos de pesquisa. E nós sabemos o resultado que isso pode dar. No caso do Brasil, nós tivemos uma evasão muito grande, apesar da pandemia, de pesquisadores que foram para universidades no exterior, onde eles encontraram melhores condições. E a tendência, infelizmente, é que esses pesquisadores fiquem nessas instituições no exterior. Ou seja, você perde um capital intelectual, perde um capital científico, um capital humano extremamente importante, que pode retardar o desenvolvimento de pesquisas relevantes para o país. Então, nós já conhecemos essa história. Em relação às questões ambientais, é importante lembrar que a Argentina ela tem um capital muito importante, que são os parques nacionais, que usualmente eu tomo como exemplo de como esses parques poderiam ser geridos no Brasil, porque ela tem reservas importantíssimas, por exemplo, na região da Patagônia, que trabalham com um turismo altamente sustentável e conseguem um nível excelente de preservação. Então há uma dúvida, por exemplo, de como esses parques eles serão geridos nessa nova administração, que se propõe, em princípio, ser uma administração enxuta, Ele pretende reduzir de 18 para 8 ministérios, mas a gente sabe que isso não resulta necessariamente numa maior agilidade da máquina pública, porque esses ministérios eles acabam acumulando funções que normalmente seriam de outros ministérios, e as decisões acabam sendo muito lentas. Isso não leva necessariamente a uma redução de pessoal, que é um custo importante para o governo argentino hoje, o pagamento dos funcionários. Ela tem um grupo muito extenso de funcionários, e a redução, ela sinaliza com uma medida assim populista. Olha, estou mexendo na máquina. Já passamos por isso também, conhecemos o resultado. Muito bem. E há uma preocupação grande com as questões ambientais, exatamente porque muitas dessas áreas florestais da Argentina, elas ficam sujeitas a incêndios importantes durante o verão, porque são áreas que podem ficar extremamente secas. Se houver uma redução do pessoal dedicado à fiscalização, combate de incêndios, isso pode trazer um prejuízo muito grande para a preservação ambiental na Argentina. E lembrando que nós temos uma grande área de fronteira, não só pelo rio, fronteira hídrica, mas também nós temos uma fronteira terrestre, e isso pode gerar um impacto importante na gestão, na governança dessas áreas fronteiriças. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Milei concorde com a implantação de determinadas indústrias ali no Rio Paraná, ou na foz do Rio Paraná, que poluam o rio de maneira desmedida. Isso, obviamente, prejudica
quem também está do outro lado da margem, né? Poderiam ser muito prejudicados por isso e poderiam gerar questões diplomáticas aí importantes, ou seja, o impacto do descaso com as questões ambientais, isso pode ter repercussão no Brasil. Uma outra repercussão que pode ter é em relação ao uso de agrotóxicos, talvez não autorizados em outros locais. Isso pode acabar prejudicando as exportações da Argentina, não só de carne, mas também de soja, tá? Então, é importante ficar atento a isso. Nós temos essa pressa, né, de costurar o acordo do Mercosul com a União Europeia antes da posse do Milei, exatamente porque ele sinalizou que não dá a mínima importância para esse tipo de acordo. E esse acordo, ele já estava prevendo determinadas medidas caso as questões ambientais não fossem adequadamente consideradas. Então, isso poderá trazer um prejuízo para as exportações da Argentina. Não acredito que o Brasil seja impactado com isso, mas isso poderá trazer um prejuízo para as exportações da Argentina, caso produtos não autorizados em outros países ou em quantidades não usuais sejam utilizados. E lembrando que a produção agrícola argentina, ela tem uma participação importante na economia da Argentina. A Argentina é um grande exportador de commodities agrícolas. Uhum. Ou seja, o impacto é grande. Agora, professor, essa postura, avançando um pouco nesses impactos, essa postura pode, por exemplo, influir, modificar o posicionamento da Argentina na COP28? Então, aí nós temos uma situação bastante interessante, porque ele toma posse 2 dias antes do final da COP. E esses dias finais da COP é quando os acordos são costurados. É quando acontece. Então, a delegação da Argentina, ela vai estar numa espécie de limbo, ela vai estar pegando uma transição de um determinado governo para um outro com uma proposta totalmente diferente. E pode ser que no final ela seja desautorizada pelo novo governo a participar da celebração de um acordo com o qual o governo Milei não concorde, né? Lembrando que o Milei, ele lembra muito as ideias do Trump, e o Trump ele falou que ia sair do Acordo de Paris. É claro que caso ele venha, ele não se manifestou a respeito disso, mas caso ele venha optar por sair, né, desses fóruns internacionais, isso não se dá de imediato. Existe uma cláusula que determina um prazo de 4 anos para que isso aconteça. Foi até por isso que os Estados Unidos acabou não saindo, porque a eleição do Biden se deu quase no final desse período e o Biden disse que permaneceria. Mas pode ser que a delegação da Argentina não consiga ter uma participação proativa exatamente por conta dessa transição de governo e no final a delegação que ali estiver já soube, né, nos prazos finais ali da COP, que ela seja desautorizada a assinar determinados acordos. Então, mas de qualquer forma, ele já sinalizou, como você colocou na introdução, que as mudanças climáticas, elas são de origem natural, elas não ocorrem, né, devido por ação humana, em que pese, né, o enorme volume de material publicado, né, e ele sinaliza, isso é um complô, aquela velha história, né, não procurando se informar a respeito disso, porque o primeiro trabalho moderno publicado dando conta de que o CO2, um acúmulo de CO2 na atmosfera poderia gerar, né, uma mudança no clima, isso foi publicado em 1970 nos Estados Unidos. E os trabalhos subsequentes também foram publicados nos Estados Unidos no mesmo ano, né, na mesma década, ou seja, nós temos há mais de 50 anos isso sendo tratado cientificamente, e ao contrário do que dizem, né, isso é um complô chinês, um complô daqui, um complô dali, não. Esses estudos foram estudos científicos que tiveram origem nos Estados Unidos, já há mais de 50 anos, então há um embasamento científico muito grande em relação a isso. Mas como ele sinaliza que ele não se preocupa com essas questões, é possível que medidas protetivas do meio ambiente, medidas de redução de gases de efeito estufa, de transição energética, não sejam considerados. E aí tem um detalhezinho só para terminar. A Argentina, ela explora, né, a grande parte da produção da YPF, que é a estatal que ele pretende privatizar, vem do jazimento chamado Vaca Muerta, que fica em Neuquén, que é na Patagônia Argentina,
que é o chamado, né, popularmente gás de xisto, né, que tecnicamente a gente chama de gás ou óleo de folhelho, né, é um termo mais difícil de se pronunciar. Os impactos ambientais relacionados a esse tipo de exploração, eles são muito intensos e em vários locais do mundo onde isso ocorre, os danos são muito evidentes, né, para o meio ambiente. E veja, a Argentina já não tem essa restrição, né, várias áreas no Brasil isso é proibido, mas inclusive com esse descaso pode ser que esse tipo de extração venha a se intensificar, até porque é importante isso para a Argentina do ponto de vista econômico, não do ponto de vista ambiental, mas a gente imagina que eventuais cuidados adicionais que poderiam ser tomados nesse tipo de exploração não sejam tomados, tendo em vista que, conforme disse a Neitor, já encerrando, que ele acha que as empresas têm todo o direito de poluir os rios da maneira que considerarem necessário. Pois é, e na onda da privatização, só para fechar, está a principal agência científica do país, né? O Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica está na lista de empresas que provavelmente serão privatizadas, assim como canais de TV, fora as grandes empresas, como a empresa de petróleo e por aí vai. Cabe mencionar que essa intenção talvez aí não se viabilize totalmente, porque boa parte da equipe que está sendo nomeada pertencia ao governo Macri. Pois é, E professor. o governo Macri não fez isso. Então, uma coisa é o Milei da campanha, outra coisa é o Milei na prática tendo que lidar com os políticos, que são políticos de carreira, são políticos né, que têm uma grande experiência, seja de um lado ou do outro, mas provavelmente ele encontrará alguma dificuldade nessas tentativas que ele prometeu, nessas promessas que ele fez durante a campanha. Bem lembrado, professor. Vamos ver. Vamos continuar acompanhando. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do IEE, tem o canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, onde você pode conferir nossas conversas semanais, assim como em nosso portal, /Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, uma boa semana a todos.